Bom, gente, Marcelo Paz acabou de vazar a situação de Mestre Pai no Corinthians e esquentou a fiel torcida. E Fernando Diniz ganhou 4 reforços para a Libertadores. Isso mesmo, explodiu agora. Fica comigo até o final porque tem uma notícia mais quente que a outra. Já deixa o like, se inscreva no canal e clique em hypar para a gente mostrar a força da fiel torcida aqui no YouTube. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Essa quantidade de mudança assim, de uma hora para outra pode ajudar o futebol brasileiro? Bem, eu acho que é algo que já foi testado no Mundial. É algo que já está em vigor nas competições sul-americanas. Muitos clubes da Série A estão ainda em competições sul-americanas, vão enfrentar essa semana esse novo regulamento. Então ficaria difícil o atleta, para uma competição vale, para outra competição não vale. Não é algo tão difícil de se operacionalizar. Claro que requer algum tipo de informação, de treinamento. A CBF está disponibilizando para os clubes. Nós lá no Corinthians vamos receber amanhã, inclusive, esse treinamento de um profissional da CBF, para trabalhar essas temáticas que foram mudadas, mas que todo mundo viu a Copa do Mundo, de uma forma ou de outra, já está um pouco familiarizado. Acho importante, acho que toda melhoria ela é bem-vinda, não é uma mudança de regulamento, é uma mudança de procedimento, não muda a rigor o jogo em si, vai tentar acelerar para que tenha mais bola rolando, né? Então acho que a mudança é muito bem-vinda e rapidamente os atletas vão incorporar isso. Um dos pontos é a questão de diminuir a cera, digamos assim, né? E até você está falando, a maioria das medidas foram vistas na Copa, essa não, no caso do atendimento ao goleiro, um jogador de linha depois ficar fora por 1 minuto. A gente sabe que teve uma ressalva ou outra na votação desse item. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como vocês recebem também essa nova regra. É um item que ele vai muito ao encontro de não retardar arremesso lateral, de não retardar em substituição, de não retardar em outros pontos. Futebol, a gente sabe que às vezes acontece, o lance está quente ali, o goleiro cai, aquela coisa toda. E a tentativa da regra é evitar isso, né? Evitar que se use uma situação de tentar esfriar o jogo em contraponto quando o atleta de fato está lesionado. Então, ali é onde o árbitro vai ter que ter uma interpretação precisa. E aí onde houve o questionamento. O árbitro é médico, ele vai conseguir identificar se realmente o atleta está lesionado ou não está lesionado. Esse foi o ponto da discussão. Mas o objetivo sempre é evitar a cera, é que tenha mais jogo, é que a bola role mais. Né? Por exemplo, nos últimos 2 jogos do Corinthians, que a gente apurou, 49 minutos de bola rolando é muito pouco. O que se recomenda na FIFA são 60 minutos. Na CBF a gente está conseguindo aqui no Brasil 51, 52 minutos, foi apresentado hoje. Então isso tem que ser trabalhado, tem que ser enfrentado. Nem todo remédio é doce, às vezes é amargo mesmo, às vezes é difícil de se implementar, mas eu acho que quando se tenta melhorar a qualidade do espetáculo, ganha todo mundo. Ganha os atletas, ganha a imprensa, ganha os torcedores que acompanham, ganham as televisões que transmitem. Então acho que essa busca que está sendo trabalhada aí pela CBF com a participação dos clubes. Marcelo, além das novas regras, você acha que o juiz deixar o jogo correr um pouco mais também é algo que a gente precisa ver de mudança? Acho que sim, acho que em alguns momentos, né, os jogos ficam picotados, como se fala. Eu acabei de citar 2 jogos do Corinthians com 49 minutos de bola rolando, isso é ruim, mas eu acho que acima de tudo, naquela partida o árbitro tem que ter o mesmo critério. Se ele está marcando qualquer faltinha, ele tem que dar qualquer faltinha em qualquer momento. Se ele está deixando o jogo rolar um pouco mais, ele tem que deixar o jogo rolar em qualquer momento. Não pode, dentro do mesmo jogo, ter algum critério diferente. Claro que cada jogo tem uma temperatura, tem uma forma, né? Às vezes é um jogo decisivo, é um jogo eliminatório e o árbitro, com a sua experiência, vai conduzindo da melhor maneira possível. Mas o melhor de tudo é quando tem mais bola rolando. É isso que todo mundo quer e eu acho que essa é a busca nas mudanças da arbitragem que foi proposto nessa reunião. O que aconteceu ali dentro, você mesmo falou agora sobre esse item 6 e uma questão de discussão. A gente sabe que a princípio se posicionaram contra e aí explicaram um pouco melhor e aí teve a aprovação de 38.2. Que exceções foram essas que foram apresentadas para que todo mundo mudasse de opinião? Todo mundo mudasse de opinião? Antes a maioria estava, muita gente estava discutindo, colocando contra essa dos goleiros e depois passou a 78. Não houve nenhuma argumentação posterior. Houve uma explanação geral e alguns dirigentes entenderam que era contra pelos seus conceitos e foi para a votação e na votação 38 aprovaram. Então não houve uma argumentação a mais da comissão de arbitragem para defender que aprovasse aquele item. A comissão apresentou as propostas, os clubes opinaram livremente, todos opinaram livremente, depois foi para a votação do coletivo e depois de 2 itens. Marcelo, um pouquinho assim, off a arbitragem agora em relação à situação do Memphis, por que ele ainda não está jogando, como é que está essa conversa com o Corinthians? Ele não está jogando ainda porque o contrato dele ainda não foi renovado, finalizado. Está bastante avançado, está bem avançado.
mas é um contrato complexo que envolve muitas questões, né? Existe uma dívida, existem questões comerciais, existe o contrato em si, e o Corinthians está com todo o cuidado para fazer um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e torço que aconteça, possa ser com muita segurança para o clube. Tem previsão? Eu não vou detalhar os termos, porque aí é detalhe de negociação, é estratégia. Então não estou aqui para detalhar a estratégia. Essa semana pode ser que tenha novidade acerca disso, porque já faz um tempo que a gente está te perguntando de Memphis, né? A gente se encontra aqui na CBF, você sempre fala arbitragem, mas é claro que isso gera uma expectativa até mesmo para o torcedor do Corinthians. Tem uma previsão? Essa é a pergunta que eu mais recebo há meses, né? Renova com o Memphis, como é que vai renovar? Eu estou lidando com isso com naturalidade. O departamento de futebol quer que isso se resolva logo. A gente precisa do Memphis em campo, regularizado, mas a gente entende que existe um processo jurídico, técnico para ser decidido, e a gente respeita isso. A gente do futebol espera que o quanto antes ele possa estar disponível para nos ajudar em campo. A gente entrou lá para falar em que não é de arbitragem. O quanto que a eliminação na Copa do Brasil mexeu de alguma forma no planejamento do Corinthians para o restante do ano? Não queríamos, não era o que a gente desejava. Acho que nos 2 jogos o Corinthians foi superior do ponto de vista de posse de bola, de finalização, mas não de placar. Então, eu digo muito o seguinte, não tivemos, internamente eu falei isso, vou reportar aqui para vocês. Internamente nós não conseguimos passar, mas a gente tem que continuar jogando dessa maneira. Atacando, tendo posse de bola, finalizando mais, buscando o gol, brigando. Como foi o segundo jogo, o time correu muito, se doou muito. Eu acho que essa é a forma de ganhar jogos e ganhar campeonatos. Não conseguimos contra o Inter, eles foram eficientes na estratégia deles. Parabéns para o Inter, que passou de fase. Para a gente, resta o aprendizado, né? Acho que em Porto Alegre a gente teve ali alguns minutos de desconcentração, que resultou a eliminação, né? Os 2 gols que nós sofremos em pouco tempo. Isso é um aprendizado já para o jogo contra o Rosário. A gente pega o Rosário agora fora de casa, em condições semelhantes, o jogo eliminatório, e isso não pode se repetir. Mas a postura como um todo do time eu tenho que exaltar, e mais ainda um time que foi eliminado na quinta-feira, domingo foi a Bragança, repetiu o time e venceu o jogo dificílimo de uma equipe que não perdia mais de 10 rodadas, o Bragantino não perdia, contando com o amistoso que teve no meio da Copa. Então o elenco já reagiu, e é isso que a gente espera. Depois da chegada do Diniz foram 12 vitórias, um aproveitamento alto, um time que sofre poucos gols. Eu acho que o Corinthians está no ascendente, né? Hoje está em 7º lugar no campeonato, e é isso que a gente tem que se apegar. Caímos contra o Inter, mas isso de repente pode ser bom mais na frente. Se a gente conseguir ir passando na Libertadores, em algum momento a gente vai ter uma folga no calendário, né, para poder recuperar jogador, para poder treinar, para poder chegar muito firme aí nas 2 competições que restam. Ou seja, confiança no trabalho do Diniz? 100%. O trabalho do Diniz é muito bom. Muito bom. A gente sabe que o clube passa por problemas, isso é notório. Ele falou isso ontem em entrevista coletiva. E faz parte. Quando eu cheguei aqui eu sabia desses problemas, quando ele chegou ele sabia desses problemas, e mesmo assim ele tem conseguido tirar rendimento dos jogadores, e eu quero destacar não só o Diniz, mas os jogadores. Esse grupo é muito focado, é um grupo que valoriza muito a camisa do Corinthians. Eu lembro quando eu cheguei aqui no começo do ano, as pessoas falavam assim, às vezes o torcedor, é um grupo que escolhe jogo. Não tem nada disso. Você está vendo que todos os jogos eles estão dando tudo, todos os jogos eles estão fazendo o máximo, estão honrando a camisa, estão com aproveitamento muito alto após essa chegada do Diniz, e eu acho que isso a gente tem que exaltar, né? Um clube que com todas as... E a gente começa falando no Corinthians. Como eu disse, o Ministério Público está de olho no clube. A novela Depay prossegue. Salários foram pagos e o time se prepara para mais um jogo da Libertadores, onde faz uma excelente campanha. O Corinthians teve a segunda-feira de folga depois da vitória sobre o Bragantino fora de casa por 2-0 no Brasileirão. Volta a treinar nesta terça pela manhã e, na sequência, viaja à tarde para a Argentina, onde encara, na quinta-feira, o Rosário Central pelo jogo de ida das 8ª de final da Libertadores. O Timão foi o único clube paulista a vencer na rodada, numa semana de atrasos de salário, eliminação da Copa do Brasil e uma série de desfalques, principalmente no ataque. Com 6 jogadores entregues no departamento médico, o alvinegro conseguiu o triunfo com gols de Rodrigo Garro numa falha do Thiago Volpe e do até então criticado Pedro Raul.
Com o resultado, o Corinthians subiu para a 7ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, mas já precisa virar a chave para o jogo na Argentina e cheio de dúvidas aí com a recuperação do Yuri Alberto. Com uma lesão na coxa, o camisa 9 deve seguir fora do jogo da competição continental. O Yuri não está descartado, mas eu acho difícil o retorno do Yuri. O André está fora do jogo. Mas a gente hoje mostrou que tem time, que tem jogadores, a gente vai recuperando e resgatando os jogadores, no caso do Pedro Raul, que acabou fazendo 2 gols nos últimos 2 jogos. Com tantas baixas no ataque, outra expectativa para essa partida era de que Memphis Depay pudesse ser inscrito a tempo. Mas a novela do holandês com o timão continua e parece não ter fim. O atacante está muito perto de renovar o contrato, falta só assinar. A gente lembra que o Depay não atua desde maio, mas passou já por exames médicos assim que voltou ao Brasil. A questão agora é se a documentação ficaria pronta a tempo. E o técnico Fernando Diniz, inclusive, disse que o atacante teria condição física de jogo. O Memphis está muito próximo de assinar e se apresentar para treinar. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja terça. Eu não posso sacramentar, mas praticamente o negócio está totalmente fechado. Eu não sei se vai ter tempo hábil a documentação para ele poder estrear na quinta-feira. Mas ele se manteve em treinamento, obviamente é diferente. Ele já teve uma ida ao clube, ele fez os testes dele, estão dentro da média. Ele está com percentual de gordura baixo, ele está com teste de força na média do grupo. Então o Memphis está apto à condição dele individual de contribuir. Nesse sentido. Agora eu não sei quando a gente for treinar, se ele não quero criar uma expectativa de que se ele vai jogar ou não, porque eu não conversei com ele ainda do Memphis, pessoalmente, para saber como que ele tá. Mas ele não vai chegar em condições ruins, não. Ele tá com uma boa condição geral para reiniciar os trabalhos. Entre expectativas, desfalques, crise financeira e eliminação na Copa do Brasil, o Timão ganha um pouco de tranquilidade em meio à turbulência com essa vitória no Brasileirão para encarar o próximo desafio fora de casa na Argentina pela Libertadores. Bom, o Memphis está fora do jogo contra o Rosário Central. Parabéns aos envolvidos, mas ele não vai treinar, fazer um meio treino nessa terça para viajar para a Argentina e jogar. Isso não vai acontecer e se o contrato for assinado, né, que eu já não tenho mais nem expectativas em relação a isso. Então o Memphis está fora. Obviamente, né, ele vai com o Pedro Raul, ele vai com o que ele tem e vai ter que ser dessa maneira. Não tem muito para onde correr. Jogo difícil, fora de casa, primeiro jogo, para depois decidir em casa a vaga nas quartas de final da Libertadores. Para esse jogo da Libertadores da América, o Corinthians fez algumas alterações. Inscreveu, por exemplo, Alex Santana, que o Fernando Diniz gosta. Estava lá encostado no Grêmio, voltou, seguiu encostado no Corinthians, treinando em separado. Quando o Diniz assumiu no lugar do Dorival, ele pediu o Alex Santana para participar de alguns treinamentos, algumas atividades. Chegou a ser relacionado para algumas partidas e tudo mais, até entrou em um outro jogo aí que eu me lembro. Mas ele não é, enfim, uma primeira opção, assim tal, mas até pela necessidade, pela carência de elenco, o Alex Santana está inscrito na Libertadores, vai poder ser utilizado também. E o Corinthians colocou mais 3 jovens nessa fase de oitavas de final. E esses 3 jovens, cara, era algo que eu pedia. Porque assim, com o transfer ban, e a não renovação do Memphis, e a lesão do Yuri Alberto, do Zacarias Labiade e do menino Kaique, que era o último talento da base, assim, que o Diniz apostou e que lesionou ainda antes da Copa, que não tem, antes da Copa e não tem previsão de voltar. Cara, você tem que subir mais gente, não tem jeito. O Corinthians vai ter que, assim, recorrer à sua categoria de base. Mas não tem ninguém? Tem sim. E esses 3 jovens, eles estão chamando a atenção. Claro, chega no profissional, a gente vai tentar entender o que vai acontecer. Eu tô falando de 3 jovens, um mais conhecido de vocês, que é o Gui Amorim, né, que é um camisa 10 da base, né, do Sub-20, ele já tem 18 anos, ele é de 2008. Ele tem 18 anos e já frequenta o profissional há mais tempo, né? Mas agora ele foi inscrito na Libertadores. Então talvez o Gui Amorim, é um meia, né? Meia de criação mesmo, camisa 10. Pode ser que ele receba mais oportunidades. Aí nós temos o Luca Caramico. O Luca Caramico, ele tem 17 anos. Ele também é um meia atacante, né? Ele é um meia que pode fazer ponta, pode fazer por dentro. Ele tem 17, e esse já é 2009, então ele é mais novinho ainda. E artilheiro do Sub-17, tá? Artilheiro do Sub-17,
muito bom tecnicamente. E o Léo Rodrigues tem 16 anos. Esse é 2000 e... Se ele é 2010, caramba, ele é de 2010, cara. Impressionante. Esse é o quebrador de linha. Esse é o Wesley, que não pôde vir, que tá lá no Cruzeiro, né? Porque o Corinthians está com transfer ban. Então, 16 anos. Ambidestro, quebrador de linha, habilidoso, muito rápido, joga por dentro, joga pelas pontas, mas 16 anos, né? Então, muita calma com o moleque. Com todos eles, né? A gente não vai ver eles... talvez nem veja na Libertadores, mas o fato é que eles estão inscritos e talvez o Diniz comece a utilizá-los um pouco mais a partir de agora. Acho que são novidades interessantes diante da necessidade que o clube está vivendo. E o Diniz sabe muito bem trabalhar com jovens, então para ele ter escolhido esses 3 é porque eles têm um bom potencial. Bom, fiel, você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para você receber as principais notícias do nosso Corinthians. E bom, isso é amadorismo gigantesco aí da diretoria do Corinthians, porque já tem mais de 2 meses que está em negociações com o Memphis Depay para a renovação de contrato e até agora não assinou nenhum papel, não tem nada concreto, todo dia a mesma novela. Eu acho isso uma falta de respeito com nossos torcedores, e sem tirar, né, que Memphis Depay poderia estar jogando pelo Corinthians há meses e por conta dessa indecisão da diretoria do Corinthians, Memphis Depay segue de fora, né? Eu acho que ou renova ou não renova. Tem que ser direto aí com nossos torcedores, tem que ser transparente. E o Memphis Depay poderia ter jogado aquela Copa do Brasil e poderia ter mudado aí o resultado da partida, poderia ter dado a classificação para nós, porque com certeza o Memphis Depay ia fazer diferença naquele jogo. Mas por conta, né, desse amadorismo da diretoria do Corinthians, Memphis Depay continua de fora e agora vai jogar aí a Libertadores e o Corinthians ainda não resolveu se vai renovar ou não. Memphis Depay poderia jogar esse jogo aí com o Rosário Central. Ele está em boas condições físicas, mas o Corinthians vai esperar ser eliminado de mais uma competição para assim depois talvez renovar com ele, ou então usar como desculpa, né? Então é complicado Corinthians, um time como o Corinthians, ter diretores, presidentes aí tão amadores como esse Osmar Stadler. Essa é a minha opinião e a sua. Deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal. Logo eu volto mais informações para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.